Terror filmado em locais assustadores que você não pode ignorar. O céu estava nublado e uma brisa gelada soprava entre as árvores antigas do bosque isolado, onde a luz mal penetrava. O grupo de aventureiros do canal Cracking Horrors se reuniu na entrada de uma caverna que muitos consideravam amaldiçoada. Os rumores sobre o lugar eram de arrepiar, com histórias de desaparecimentos e sussurros que ecoavam entre as paredes úmidas. A adrenalina pulsava nas veias de cada um deles. "Vamos lá, será a maior aventura das nossas vidas", gritou Lucas, o mais ousado do grupo. Mas a excitação não conseguiu mascarar a inquietação que tomava conta do grupo. Enquanto exploravam as profundezas da caverna, seus passos reverberavam como batidas de tambor, aumentando a tensão. As paredes estavam cobertas por musgos estranhos, e em certos pontos as sombras pareciam dançar, criando figuras grotescas que desapareciam assim que eram encaradas. "Vocês ouviram isso?", perguntou Maria, interrompendo o silêncio. Todos hesitaram ao ouvir um sussurro. Voltem para casa." O coração de cada um disparou, mas logo encontraram uma caverna maior, onde um homem de 83 anos, conhecido como Seu José, os aguardava. Seu José tinha uma aparência cansada, mas seus olhos, embora opacos pela idade, brilhavam com uma sabedoria perturbadora. Ele contou histórias de fenômenos paranormais, de vozes que o acompanhavam nas noites solitárias e de sombras que se moviam à sua volta. "Tem coisas aqui que vocês nem imaginam, criaturas que não devem ser despertadas", alertou ele. Sua indiferença diante do terror fez um nó na garganta do grupo, deixando-os intrigados e aterrorizados ao mesmo tempo. As palavras dele pareciam ressoar nas cavernas, como um eco distante de advertência. Enquanto isso, em uma propriedade próxima, Gabriel, do canal OVNI Brasil, decidiu investigar uma antiga cabana que se acreditava ser assombrada pelo espírito maligno. O instinto de sobrevivência gritava para ele ir embora, mas a curiosidade o prendia como um ímã. Ao mesmo tempo, Renata, do canal Aventura com Renata, estava acampando sozinha. A sensação de solidão era sufocante, e quando carros estranhos começaram a se aproximar, uma onda de insegurança tomou conta dela. O som dos motores quebrava o silêncio da noite, e a tranquilidade transformou-se em tensão. Renata sentiu o coração acelerar, e seu corpo congelou enquanto ela se perguntava quem eram aquelas pessoas. A ameaça era palpável, muito mais do que um simples comportamento suspeito. As experiências entrelaçadas de Seu José, Gabriel e Renata criavam um quadro de fragilidade diante do desconhecido, um mistério que se desdobrava nas sombras do bosque. Ao final da trajetória, uma perturbação pairava no ar. O grupo prometeu voltar a visitar Seu José para seu aniversário, enquanto Gabriel ouvia um sussurro que parecia chamar seu nome, e Renata decidiu investigar os carros que a cercavam. 8 inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença,
Vamos interagir. Enquanto as sombras se alongavam e o ar pesado envolvia a caverna, o grupo sentiu uma inquietação crescente. O som do sussurro ainda reverberava nas cabeças deles, como uma música sinistra que não conseguiam ignorar. Lucas, com o rosto pálido, decidiu quebrar o silêncio. Precisamos ir embora. Isso não é certo. Mas as palavras mal tinham saído de sua boca quando um estrondo, vindo da profundidade da caverna, sacudiu o chão sob eles. A luz da lanterna de Maria tremeluziu e todos ficaram paralisados, encarando a escuridão à sua frente. Então, sob a penumbra, uma figura emergiu. Seu José, agora com um semblante completamente diferente. Seus olhos, antes cansados, estavam brilhando como brasas, e um sorriso macabro lhe iluminava o rosto. Vocês não deveriam ter vindo aqui, disse ele, com uma voz que não parecia mais humana. O grupo, tomado pelo pânico, começou a recuar, mas a caverna parecia se fechar a cada passo. As paredes pulsavam, como se respirassem, enquanto sussurros altos ecoavam em torno deles. Voltem, voltem para casa. Agora soaravam em outras vozes, misturadas a risadas distorcidas, como se centenas de almas estivessem presas ali. Sem aviso, um grito desesperado cortou o ar. Era Gabriel. Ele cambaleou para trás, esbaforido, seu rosto pálido como a morte. Ele não é quem você pensam que é, ponderou enquanto o terror se refletia em seu olhar. Ele é uma entidade. Ele não deve ser acordado. O grupo hesitou, confuso, mas a verdade nua e crua era agora clara. O homem que compartilhava histórias era em realidade o guardião de algo muito mais sombrio. Lucas, em pânico, puxou Maria e tentou achar uma saída, gritando para Renata, que estava em choque: "Vamos, agora!" No entanto, antes que pudessem agir, a entrada da caverna desmoronou, tratando de isolá-los. Assim, o chão começou a tremer mais intensamente, como se a própria terra estivesse revoltando-se contra a intrusão. "Nós estamos presos", Maria gritou, sua voz ecoando em desespero. Não distante dali, bem na cabana assombrada, Gabriel sentia a energia ao seu redor mudar. O espírito de Jamile parecia mais presente do que nunca. O sussurro que clamava por ele estava agora se tornando um grito. Gabriel sentiu que estaria próximo de desvendar um segredo que poderia unir seu destino ao de seus amigos. Mas ele não podia hesitar. A verdade estava próxima e ele a sentia palpável. Enquanto isso, Renata decidia ser audaciosa. A inquietação dos carros não era apenas sorte. Ela sentia que aquelas pessoas sabiam mais do que deixavam transparecer. Um deles a encarava agora, um olhar que transmitia um misto de curiosidade e malícia. Um frio percorreu sua espinha e, empurrada por uma força desconhecida, caminhou na direção deles, no mais profundo da caverna. Enquanto o grupo tentava entender o que estava acontecendo, eles ouviram um rugido. Mas não era um rugido qualquer. Era como um grito de dor e a fúria de algo que estava sendo despertado. Os olhos de seu José brilharam ainda mais intensamente, como lanternas de uma escuridão profunda. "Vocês trouxeram a maldição de volta", ele exclamou, seu tom vindo envolto em riso ecoante. "Agora são parte disso." As reviravoltas estavam se acumulando.
O que parecia uma simples aventura se tornara em um pesadelo. Maria se virou para os amigos, com um nó na garganta, sentindo a tensão no ar. "O que vamos fazer agora?" perguntou, sua voz tremendo. No exterior, uma neblina densa começou a se erguer, envolvendo a cabana e escondendo qualquer sinal de ajuda. A noite revelava as verdadeiras faces das pessoas que se aproximavam. O que era real e o que era uma ilusão, ninguém sabia. E uma coisa era certa: a verdadeira luta apenas começava. O que mais estava escondido nas sombras da floresta? E quem entre eles era realmente um aliado? E quem estava destinado a se tornar um inimigo? As respostas estavam prestes a ser reveladas. E a linha entre o terror e a realidade nunca esteve tão tênue. O que parecia um pesadelo sem fim apenas começava. Maria olhou para Lucas, o pânico nos olhos. O que era aquele sorriso distorcido de seu José? Era como se ele tivesse se transformado em algo que não pertencia a este mundo. "Precisamos sair!" gritou ela, tentando puxar os amigos. Mas as sombras ao redor pareciam espessar, como se estivessem vivas. Maria sentiu o coração disparar enquanto o sussurro voltava, mais ensurdecedor, gritando para eles: "Voltem! Voltem para casa! Fiquem juntos!" Lucas ordenou, mas cada um estava mais paralisado do que o anterior. Então, um novo som irrompeu, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. As próprias paredes pareciam se congestionar, como se quisessem engoli-los. Antes que pudessem se reagrupar, uma explosão de escuridão tomou conta da caverna. E foi desse nego absoluto que um grito ecoou. Diante do desespero crescente, Gabriel, ainda preso na cabana assombrada, se viu sendo puxado para um turbilhão de memórias. A criança que fora, as risadas suaves de sua mãe, os sussurros de advertência que nunca levou a sério. "Jamile", murmurou ele, como se invocasse o espírito, na esperança de que, ao enfrentar a entidade, pudesse ajudar seus amigos. No entanto, do lado de fora, a situação se tornava mais intensa. Renata encarou o homem que a observava, um sorriso maligno contorcendo seus lábios. Ele não estava sozinho. Outros também se juntaram a ele, todos com um olhar furtivo, como se compartilhassem uma verdade obscura. Renata não sabia o que fazer, o que eles queriam. De repente, o chão começou a tremer com mais força. A cabana tremulava sob a pressão como se estivesse prestes a desmoronar. As sombras dançavam e um grito de horror vindo da caverna pôs todos em alerta. "Vai dar tudo errado", Renata pensou, sentindo um nó na garganta. Seu instinto lhe dizia que algo terrível estava prestes a acontecer. De volta à caverna, a tensão beirava o insuportável. O corpo de seu José começou a se contorcer. Uma energia invisível o envolvia. Ele não era mais um homem. Era uma entidade, uma presença ancestral que ressoava em cada fibra do local. "Vocês não deveriam estar aqui. Agora são parte do nosso ritual." Sua voz reverberou, como um eco em um abismo profundo. Naquele momento, tudo mudou. A luz da lanterna começou a piscar freneticamente, iluminando o verdadeiro horror que se revelava. Ao fundo, uma porta antiga se abriu lentamente.
revelando uma passagem escura. Atrás de seu José, as sombras pareciam se aglomerar em uma forma grotesca. Uma criatura, metade sombra, metade homem, estava se formando, emergindo de um pesadelo longínquo. Foi quando Lucas, em um ato de desespero, correu para sua linha de visão. "Você não é ele!" gritou, não apenas para seu José, mas para a própria escuridão ao redor. "Você não é o que diz ser." Ele não sabia o que estava investindo nesse grito, mas era como se uma onda de coragem o impulsionasse. E então a criatura respondeu. Um riso baixo e sussurrante invadiu a caverna. "Você seria mais esperto se entendesse que tudo o que está acontecendo aqui tem a ver com você. O que quer que fosse, mesmo na escuridão total, havia um conhecimento afiado nos olhos de seu José. Essa verdade estava embutida na maldição. Ele era um guardião, mas não da maneira que eles pensavam. Antes que o grupo pudesse reagir, a luz se apagou de novo e todos foram cercados por uma escuridão palpável. O peso dos segredos não revelados erguia-se sobre eles como uma tempestade. Maria sentiu uma mão fria tocar seu ombro. E a última coisa que ela ouviu foi um grito, não de desespero, mas de um reconhecimento aterrador. Alguém estava traindo o grupo. Toda a estrutura da amizade, confiança e ave estão em jogo. Aquele que eles pensavam que era um aliado, agora poderia ser um inimigo. E enquanto as sombras riam, a verdadeira luta pela sobrevivência apenas começava. O que mais estava escondido nas profundezas? E quem, entre eles, realmente poderia ser chamado de amigo? A escuridão parecia ganhar vida, abrindo um abismo diante do grupo. O grito de Maria ecoou, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. "Alguém me ajuda." Seu olhar se fixou em Lucas, que em pânico tentava encontrar uma saída. Mas antes que pudessem agir, a resposta à sua pergunta pairava no ar, como uma sombra maligna. "Você não é quem pensa que é." O sussurro de Gabriel ecoou na mente de todos, e então a realidade começou a rachar, revelando verdades terríveis. O corpo de seu José se contorceu como se estivesse lutando contra suas próprias correntes. Os olhos dele, antes opacos, agora queimavam com uma luz sobrenatural. Ele não era mais um velho, mas uma entidade poderosa reivindicando os filhos de seus ancestrais. Ele está ligado a nós desde o começo. As palavras de Gabriel saíram em um sopro pesado. O pânico fez com que a adrenalina de Lucas disparasse. "Todos nós estamos", gritou ele, a compreensão assolando-o. As memórias começaram a fluir em sua mente. Encontros passados, um símbolo em comum que havia sido ignorado, como um escudo que protegia seus destinos, mesmo que temporariamente. Nesse momento de revelação, uma onda de dor atravessou a caverna, pulsando, como se cada presente passado estivesse sendo desenterrado. "Precisamos lembrar", Maria implorou, sua voz carregada de desespero. Mas uma ironia cruel preenchia o ar. Aquele lugar tinha um laço com cada um deles, um segredo gélido enterrado nas memórias. E então, a criatura formada pela sombra se iluminou, revelando uma figura familiar. Era ela,
Jamile, o espírito maligno que sempre seguiu Gabriel. Mas agora sua forma era mais clara, seus olhos aparecendo com uma cólera antiga. Vocês me acordaram, disse ela, com uma voz que cortava a alma. A revelação atingiu Gabriel como uma faca. Ele desejou se afastar, mas as palavras de seu José ressoaram. Agora todos vocês fazem parte disso. O antigo guardião da caverna sorria, um sorriso distorcido que perfurava os corações do grupo. E quando os murmúrios começaram novamente, as vozes tornaram-se uma cacofonia ensurdecedora. Voltem para casa. Mas havia algo mais fundo ali. Lucas percebeu que não era só medo que os unia, mas um destino interligado e sombrio. As sombras começaram a girar, formando um vórtice que puxava cada um deles, e em um movimento desesperado, ele estendeu a mão para Maria. Segure-se! Antes que pudessem se unir, uma mão invisível separou os dois. O chão tremiu sob eles, e uma rachadura se abriu, revelando um abismo escuro. Ele puxava Renata também, que estava paralisada diante da figura de Jamile. O que mais estava em jogo ali? O que realmente os ligava ao espírito? Enquanto a caverna começava a desmoronar, uma figura surgiu no penumbra, não visível, mas palpável, como um semideus, um ente que conhecia o profundo passado deles e que parecia ser a chave para um destino terrível. Poderia ele ser amigo ou inimigo? Seria um aliado ou o responsável pela redemissão daquela maldição? E enquanto cada um deles se sentia impotente, um grito distante cortou o ar. Mais uma vez o eco de dor e anseio. Era Gabriel, cercado por Jamile, movendo-se como uma sombra à sua espera. Eu sempre soube, sussurrou ele. E naquele momento uma verdade se revelou. O verdadeiro laço que os unia não era apenas o medo, mas segredos ocultos que poderiam ser a razão pela qual Jamile os queria de volta. As luzes da lanterna falharam novamente e a escuridão se adensou. Diga a verdade, gritou Maria desesperada. Mas as almas que habitavam ali estavam determinadas, e com isso o caos se abalou ao redor deles. O destino de todos estava entrelaçado com o passado de Gabriel. Quando um brilho cortou a escuridão, um flash de lembranças profundas, o grupo sentiu como se estivesse no centro de um pesadelo, um tempo que parecia impossivelmente real. Seriam amigos, aliados. Cada um deles tinha um favor a pagar e agora a terra tremia sob os segredos revelados. O caminho começara a se desfazer, e aquele sorriso distorcido em seu José ecoava uma advertência, um aviso. Agora, a verdadeira luta pela liberdade e pela compreensão de si mesmos apenas começava. O que mais estava escondido nas sombras da floresta? E quem, entre eles, realmente poderia ser chamado de amigo? As respostas pairavam na escuridão, como uma promessa de que o terror e a revelação estavam longe de terminar. O verdadeiro horror estava apenas começando. Assim que o grito de Maria ecoou pela caverna, uma onda de desespero penetrou cada um deles, como se o próprio ar tivesse se tornado venenoso. Os olhos de seu José brilharam com uma intensidade implacável enquanto suas palavras cortavam um silêncio, transformando-se em um rugido profundo que reverberava nas paredes úmidas. Vocês estão todos ligados a mim. Cada um de vocês trouxe suas sombras para este lugar.
O tempo parecia parar enquanto a realidade se descia, revelando o que antes era apenas um pesadelo nebuloso. Lucas, apavorado e sem saber o que fazer, virou-se para Maria e para Renata. Mas a visão do rosto de seu José, agora distorcido em um sorriso grotesco, o hipnotizava. "É você quem está nos utilizando, não é?" ele gritou, sua voz tremendo como o chão sob seus pés. Mas antes que ele pudesse receber uma resposta, um novo grito cortou a escuridão. Desta vez não era o de Maria. Era o grito de Gabriel, saindo de dentro da cabana, envolvendo a todos em uma nova onda de terror. O som era profundo e agonizante. Silêncio. Todos congelaram, o medo ressoando em seus corações como um tambor ensurdecedor. Então, uma porta que Maria acreditava estar fechada se abriu sozinha, e Gabriel apareceu, seu rosto pálido como um espectro. Eu sei o que precisamos fazer." Ele olhou para seu José com uma determinação desesperada. "Mas não posso piratear isso sozinho. Jamile é mais poderosa do que pensávamos." O medo no ar se intensificou, e a figura de Jamile começou a tomar forma, como se a própria escuridão quisesse devorar a luz. "Você tem que escolher", sussurrou ela, seus olhos relampejando como nadadeiras na escuridão. "Escolher entre o que ama e o que teme." Um impacto súbito e esmagador atingiu os membros do grupo. Uma onda de dor e revelação. E algo dentro de Gabriel começou a mudar. "Não!" ele gritou, enquanto a figura sombria parecia se fundir com ele. O corpo de Gabriel começou a contorcer-se, e todos viram o velho que os atormentava. O que eles haviam seguido para a caverna agora não era mais um homem, mas uma batalha brutal entre duas entidades. A atmosfera ficou pesada, como se a realidade estivesse se desdobrando. Lucas olhou com horror, enquanto viam o verdadeiro horror se desenrolar. Gabriel liberava uma energia tão intensa que não parecia apenas emocionada. Parecia que cada parte dele estava dividida, um campo de força entre a luz e a escuridão, com Jamile puxando para o lado obscuro. Isso é parte de você", gritou Lucas, dando um passo à frente, tentando alcançar seu amigo. Mas Gabriel apenas olhou para trás, seu olhar repleto de dor e a necessidade de luta. "Eu sou o que você não pode ser, o que você nunca veria. A única razão de eu estar aqui é porque eu não sou só um de vocês." As palavras dele ecoaram, e um frio percorreu a espinha de Maria. A revelação de que Gabriel poderia estar ligado a todos ali era medonha, como se suas vidas e escolhas fossem uma cadeia "O que você está dizendo?" Maria perguntou, com a voz trêmula, a tensão cortando o ar. Gabriel soltou um grito, e naquele instante, a caveira da entidade de Jamile explodiu em sombras em volta dele. Todos sentiram isso, um puxão constante que os arrastava para o vazio. E assim, a revelação mais impactante de todas se desenrolou. Gabriel não era apenas um amigo, mas uma parte essencial daquela maldição. Um sacrifício involuntário. Alguém escolhido há muito tempo, antes mesmo de eles se conhecessem. Eles estavam conectados uns aos outros, e não apenas por destino, mas por uma escolha, um sacrifício feito em silêncio. Algo que ele achava ser um fardo, mas que agora se tornava sua única possibilidade de liberdade. As sombras começaram a dançar em volta deles, como se celebrassem a revelação.
e a ligação entre o grupo e Gabriel parecia se romper como um fio frágil. A verdade a respeito de seu José e Jamile não é apenas uma maldição. É a sua origem, gritou Gabriel, seu corpo arca. O grupo ficou paralisado, agora cercado por uma escuridão crescente. O que faremos? Murmurou Renata, enquanto o chão tremia sob eles, questionando o destino que lhes havia sido imposto. Enquanto a caverna começava a desmoronar ao redor deles, a viga que sustentava sua realidade se quebrava, e o pesadelo se aprofundava. O terror e a verdade se tornavam um abismo entre eles. Vamos juntos, precisamos, Lucas exclamou. Mas ao mesmo tempo, a criatura que fora Jamile puxava Gabriel mais fundo, absorvendo toda a esperança. E nos instantes de nossa revelação, enquanto a terra se abria sob suas pernas, o que era certo tornou-se incerto. O que parecia uma amizade foi transformado em uma luta desesperada para não se perder na escuridão. O que mais estavam dispostos a sacrificar nessa batalha? Quem realmente era seu amigo nesse pesadelo? As respostas permaneciam nas sombras, enquanto a caverna gritava, exigindo sangue. O verdadeiro horror apenas começava. As sombras começaram a se agitar, como se a própria caverna estivesse viva. Um silêncio pesado envolvia o grupo, enquanto Gabriel lutava contra a força que tentava dominá-lo. Você precisa se libertar, Lucas gritou, sua voz elevada acima do caos. Maria e Renata estavam paralisadas, incrédulas com a cena diante delas. O que acontecia a Gabriel? Era realmente um amigo ou um inimigo disfarçado? Quando o corpo de Gabriel se contorceu mais uma vez, um grito ecoou pelas paredes úmidas da caverna, vibrando em cada osso do corpo dos presentes. Jamile parecia ganhar força, absorvendo sua luta, como se cada grito dela estivesse alimentando o terror que o cercava. Era uma luta interna, uma batalha entre luz e sombras. E então, em um momento de desespero, uma revelação bombástica explodiu. "Guardem!" gritou Gabriel, sua voz sobrepondo-se ao eco ensurdecedor, e de repente um brilho ofuscante rompeu de seu corpo. Era quase como se uma energia opressiva estivesse sendo liberada. Ele caiu de joelhos e os olhos repletos de uma luz intensa se fixaram no grupo. A verdade é muito mais sombria do que vocês imaginam. A tensão era palpável. O que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. As paredes vibraram mais uma vez e uma fissura se abriu, revelando imagens distorcidas do passado de cada um. Luzes e sombras mostraram partes esquecidas, segredos enterrados. Era como se o bosque estivesse revelando suas memórias mais sombrias. E então Gabriel, ainda lutando contra a influência de Jamile, olhou para seus amigos. Eu sou um descendente de Jamile. Estou ligado a ela. A confissão saiu como um sussurro agonizante. O impacto da revelação fez todos hesitarem, e o ar pareceu congelar. O que você está dizendo? Maria murmurou, o rosto pálido, enquanto tentava processar esta nova informação. Você não pode ser sério. Nós confiamos em você. Renata estava em choque. Suas mãos tremiam. Lucas, atordoado, se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. O peso da traição pairava no ar como uma ameaça fantasmagórica. Eu não escolhi isso,
Vocês não entenderiam. Gabriel gritou, sua luta interior se intensificando enquanto Jamile parecia ganhar força, se alimentando do terror que emanava do grupo. Fui trazido aqui para completar um ritual. Sempre fui o escolhido para despertar você, Maria, para unir nossos destinos. Sua expressão de desespero penetrava além da bravura, revelando uma verdade angustiante. Que pudessem se recuperar desse baque, as sombras aumentaram e as vozes ecoaram mais forte. Voltem, voltem para casa. Os murmúrios ressurgiram, intensificando-se à medida que a revelação de Gabriel permeava a atmosfera pesada. Naquele momento, Lucas se sentiu paralisado. O que isso significa para nós? O que você quer dizer com unir nossos destinos? Estamos presos nisso por sua causa. O eco de sua voz reverberou na caverna, um apelo para que a verdade fosse revelada. E então, algo insano aconteceu. Jamile, aproveitando o momento de fraqueza, projetou uma imagem na caverna, uma cena de seus ancestrais, todos reunidos, revelando um pacto sombrio feito há muitos anos. Todos vocês estão interligados. Seus ancestrais estavam aqui. O que vocês se tornaram é resultado de escolhas feitas antes de nascerem. Os rostos familiares estavam claros agora, e o pânico tomou conta do ambiente. Não, isso não é possível, Renata gritou. A realidade que ela conhecia estava desmoronando ao redor dela, revelando uma conspiração que cruzava gerações. As sombras pareciam dançar, entrelaçando seus destinos de uma maneira horrenda e inevitável. As paredes da caverna começaram a tremer violentamente, e a fissura se ampliou. Do abismo, uma figura começou a emergir, iluminada por uma luz sobrenatural. Era um rosto familiar, um ancestral que todos conheciam, mas que pensavam estar perdido. Uma herança de maldição e poder, ecoou a voz. Vocês são a chance de terminá-la. Durante aquele momento caótico, os laços de amizade estavam desintegrando-se, e cada um estava sendo empurrado para a sua verdade, para o que realmente eram. As revelações vieram como ondas, e Lucas, Maria e Renata começaram a questionar tudo o que conheciam, quem eram realmente e o que isso significava para o futuro. A tensão era palpável e a escuridão apertava ao seu redor, enquanto o destino dos amigos começava a se entrelaçar, mais sombrio e mais. No fundo, todos sabiam. Apesar de estarem juntos, cada um estava prestes a fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. E quando o passado e o presente colidirem, o que ficará das linhas que os uniram? A verdadeira luta apenas começava. Enquanto o eco das revelações ainda reverberava na caverna, um tremor profundo percorreu o chão, como se a própria terra estivesse reagindo. Lucas, Maria e Renata se entreolharam, aterrorizados com a verdade que acabara de emergir. Gabriel era descendente de Jamile. O impacto daquela revelação pairava no ar, pesando nas suas almas como uma sombra interminável. A fissura na caverna se alargava, absorvendo a luz e criando uma escuridão ainda mais opressora. Jamile, agora liberando uma energia estrondosa, começava a se transformar, sua forma se contorcendo enquanto elementos sombrios dançavam ao seu redor. Os olhos de seu José,
que antes eram um portal do horror, agora brilharam como duas lanternas em um mar de escuridão. Vocês trouxeram a ruína para todos nós, ele gritou, sua voz agora reverberando com a autoridade de um sacerdote obscuro. Maria sentiu seu coração congelar. Gabriel, por favor, o que você está fazendo? Ela implorou, sua voz tremendo. Mas ele parecia perdido, preso entre a luta interna e a influência dominadora de Jamile. Enquanto isso, Lucas tremeu, os dedos das mãos apertando a barbatana que prendia a lanterna, como se aquilo pudesse dar-lhe algum consolo. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos nos unir, gritou, tentando resgatar seu amigo da escuridão que o consumia. Então, no meio do caos, um grito estrondoso ecoou, cortando o ar como uma lâmina afiada. Era Renata. Havia se distanciado, atraída por alguma força invisível que parecia emanar da fissura. Parem! Olhem! Ela apontou para dentro da fenda, sua voz carregada de pavor, e todos, em um instante, voltaram os olhos para a abertura. O que se formava ali era algo que desafiava a lógica. Um rosto, mas não um rosto qualquer. Aos poucos, a figura se materializou, revelando a imagem de uma mulher, radiante e opressiva, que emanava um poder quase palpável. Era Jamile, mas não na forma grotesca que todos viam. Era a figura de uma jovem mulher, com cabelos longos e brilhantes, que exibia um sorriso enigmático. Finalmente vocês vieram me libertar. A voz dela ressoava como uma melodia hipnotizante, fazendo com que o grupo ficasse em transe. Maria piscou, lutando para compreender a situação. Libertar você? Do quê? Do seu José. A mulher respondeu, sua eternidade refletida nas profundezas dos olhos. Ele me aprisionou aqui há séculos, e agora que você trouxe os descendentes para mim, a maldição pode ser quebrada. O horror começou a se aprofundar, a fragilidade da verdade recém-descoberta se desfazendo como areia entre os dedos. Lucas olhou para seu José, a repulsa crescente em seu estômago. Aquele homem que antes parecia ser um guardião, agora se revelava como um opressor antigo. Você foi o que cometeu essa atrocidade? Ele questionou, tentando controlar a raiva. Seu José sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era a expressão de alguém que havia aceitado seu destino com um orgulho sombrio. A verdade é uma espada de duas lâminas, crianças. Não sou eu quem precisa de libertação, mas vocês. E antes que alguém pudesse responder ou reagir, uma explosão de luz ofuscante surgiu da fissura, engolindo o grupo e fazendo o chão tremer ainda mais intensamente. Maria gritou, segurando os braços de Lucas, enquanto Renata se agarrava à parede, tentando evitar ser puxada para a escuridão. O rosto de Jamile começou a se distorcer novamente, revelando as garras de sua verdadeira forma no ápice da transformação. E a caverna pareceu clamar por liberdade. Foi então que um estrondo colossal ressoou. A fissura explodiu em uma onda de energia que separou Lucas de Maria, e um sentido de desespero tomou conta. Maria! Ele gritou, tendo apenas um breve vislumbre dela antes que ela desaparecesse na escuridão, puxada por uma força invisível. O coração de Lucas disparou e a angústia se transformou em fúria. Não! Ele se lançou contra a luz que emanava do vórtice,
determinado a resgatar a única pessoa que ainda prendia sua sanidade. Mas na confusão, algo mudou ainda mais. Quando a poeira assentou, a caverna agora exibia pinturas nas paredes, antigas como o tempo, revelando o verdadeiro destino de cada um. A história da maldição não era apenas uma lenda. Era um ciclo interminável de traições e sacrifícios. E à medida que novas gerações surgiam, aqueles que escapavam eram guiados de volta, forçados a reencontrar Jamile e o guardião preso que era seu José. Lucas, agora sofredor e solitário, encarou a nova realidade. Ele não sabia onde Maria estava, ou se ela ainda estava viva. Olhando para o fundo da caverna, ele percebeu a figura de Jamile, misturando-se com as sombras. Você realmente acha que pode escapar? A risa dela ressoava como um eco, um presságio horripilante de que a história estava apenas começando. Quando mais vozes ecoaram ao redor, ele percebeu que os dissabores estavam apenas se aprofundando, e com isso, o verdadeiro jogo se iniciava. As consequências da escolha de cada um estavam agora expostas, e Lucas estava prestes a descobrir que o maior segredo estava por vir. Enquanto o eco das revelações ainda reverberava na caverna, a fissura na caverna se alargava, absorvendo a luz e criando uma escuridão ainda mais opressora. Jamile, agora liberando uma energia estrondosa, começava a se transformar, sua forma se contorcendo, enquanto elementos sombrios dançavam ao seu redor. Os olhos de seu José, que antes eram um portal do horror, agora brilharam como duas lanternas em um mar de escuridão. Vocês trouxeram a ruína para todos nós, ele gritou, sua voz agora reverberando com a autoridade de um sacerdote obscuro. Maria sentiu seu coração congelar. Gabriel, por favor, o que você está fazendo? Ela implorou, sua voz tremendo. Mas ele parecia perdido, preso entre a luta interna e a influência dominadora de Jamile. Enquanto isso, Lucas tremeu, os dedos das mãos apertando a barbatana que prendia a lanterna, como se aquilo pudesse dar-lhe algum consolo. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos nos unir, gritou, tentando resgatar seu amigo da escuridão que o consumia. Então, no meio do caos, um grito estrondoso ecoou, cortando o ar como uma lâmina afiada. Era Renata. Ela havia se distanciado, atraída por alguma força invisível que parecia emanar da fissura. Parem! Olhem! Ela apontou para dentro da fenda, sua voz carregada de pavor. E todos, em um instante, voltaram os olhos para a abertura. O que se formava ali era algo que desafiava a lógica. Um rosto, mas não um rosto qualquer. Aos poucos a figura se materializou, revelando a imagem de uma mulher radiante e opressiva, que emanava um poder quase palpável. Era Jamile, mas não na forma grotesca que todos viam. Era a figura de uma jovem mulher, com cabelos longos e brilhantes, que exibia um sorriso enigmático. Finalmente, vocês vieram me libertar. A voz dela ressoava, como uma melodia hipnotizante, fazendo com que o grupo ficasse em transe. Maria piscou, lutando para compreender a situação. Libertar você? Do que? Desceu José,
A mulher respondeu, sua eternidade refletida nas profundezas dos olhos. Ele me aprisionou aqui há séculos, e agora que você trouxe os descendentes para mim, a maldição pode ser quebrada. O horror começou a se aprofundar, a fragilidade da verdade recém-descoberta se desfazendo como areia entre os dedos. Lucas olhou para seu José, a repulsa crescente em seu estômago. Aquele homem que antes parecia ser um guardião, agora se revelava como um opressor antigo. Duffy foi o que cometeu essa atrocidade? Ele questionou, tentando controlar a raiva. Seu José sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era a expressão de alguém que havia aceitado seu destino com um orgulho sombrio. A verdade é uma espada de duas lâminas, crianças. Não sou eu quem precisa de libertação, mas vocês. E antes que alguém pudesse responder ou reagir, uma explosão de luz ofuscante surgiu da fissura, engolindo o grupo e fazendo o chão tremer ainda mais intensamente. Maria gritou, segurando os braços de Lucas, enquanto Renata se agarrava à parede, tentando evitar ser puxada para a escuridão. O rosto de Jamile começou a se distorcer novamente, revelando as garras de sua verdadeira forma no ápice da transformação. E a caverna pareceu clamar por liberdade. Foi então que um estrondo colossal ressoou. A fissura explodiu em uma onda de energia que separou Lucas de Maria, e um sentido de desespero tomou conta. Maria! Ele gritou, tendo apenas um breve vislumbre dela, antes que ela desaparecesse na escuridão, puxada por uma força invisível. O coração de Lucas disparou, e a angústia se transformou em fúria. Não. Ele se lançou contra a luz que emanava do vórtice, determinado a resgatar a única pessoa que ainda prendia sua sanidade. Mas na confusão, algo mudou ainda mais. Quando a poeira assentou, a caverna agora exibia pinturas nas paredes, antigas como o tempo, revelando o verdadeiro destino de cada um. A história da maldição não era apenas uma lenda, era um ciclo interminável de traições e sacrifícios, e à medida que novas gerações surgiam, aqueles que escapavam eram guiados de volta, forçados a reencontrar Jamile e o guardião preso que era seu José. Lucas, agora sofredor e solitário, encarou a nova realidade. Ele não sabia onde Maria estava ou se ela ainda estava viva. Olhando para o fundo da caverna, ele percebeu a figura de Jamile misturando-se com as sombras. Você realmente acha que pode escapar? A risa dela ressoava como um eco, um presságio horripilante de que a história estava apenas começando. E quando mais vozes ecoaram ao redor, ele percebeu que os dissabores estavam à pena, e de uma forma tão inesperada quanto aterradora. A fissura na pedra começou a se alargar, revelando não apenas passagens, mas todo o mundo escuro e pulsante. Rapidamente, uma figura emergiu, arrastando consigo um fluxo agonizante de energias. Era a verdadeira essência de Jamile, mas em uma forma grotesca e monstruosa que nunca poderiam imaginar. Sou o que vocês temem e o que vocês desejam. A voz reverberou, tomando conta de cada canto do lugar. Lucas sentiu um frio intenso na espinha. A verdade era mais sombria do que poderiam imaginar. O que era aquela criatura? Não apenas uma entidade,
mas algo que se alimentava das emoções mais profundas de cada um deles. E então, em meio a toda a confusão, Lucas olhou para seu José, um brilho maligno iluminando seu olhar. Ele é o verdadeiro portador da maldição, gritou Jamile, sua voz cobrindo o eco do que era uma realidade distorcida, num sussurro familiar. Ele não quer libertação. Ele é a chave para isso tudo. O choque cortou o ar como um vento gélido. Lucas fez uma pausa, seu mundo virando de cabeça para baixo em um instante. A ligação entre seu José e Jamile não era de aprisionamento, mas de aliança, algo que mudava tudo. A verdade estava exposta, e a verdadeira natureza de seu José se revelava como a raiz de toda aquela escuridão que o cercava. Quando tudo parecia desmoronar, os olhos de Lucas se encontraram nos de seu José, e ele viu, não um guardião, mas um manipulador do destino. Você sempre foi parte disso, Lucas, e agora você terá que escolher de que lado você está. O sorriso de seu José se alargou e as vozes ecoaram, mergulhando a caverna em um grito mental coletivo que atravessou a alma de cada um ali presente. O que restava agora? Uma escolha aterradora se aproximava, e Lucas estava prestes a enfrentar a verdade mais profunda que poderia imaginar. Enquanto a escuridão crescia ao seu redor, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras? As consequências disso tudo tinham apenas sido lançadas. O choque tomou conta de Lucas. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade, gritou, a voz ecoando nas paredes da caverna. As risadas distorcidas de Jamile tornaram-se mais intensas, preenchendo o ar com uma sensação opressiva. Os rostos de Maria e Renata estavam paralisados, atordoados pela revelação que quebrava tudo o que pensavam saber. Não sou o vilão da história, replicou seu José, o amor na voz agora transformado em desprezo. Eu sou o guardião dos segredos, e você, Lucas, sempre foi a chave. O coração de Lucas disparou. Como assim ele era a chave? Para quê? O que seu José realmente queria dizer? A fissura se alargava, soltando uma luz que dançava como almas errantes, enquanto o acesso à escuridão pulsava de forma ameaçadora. O passado pode ser desenterrado, continuou Jamile, seu olhar fixo em Lucas, como se estivesse tentando entrar em sua mente. Você pode ancar não só o seu destino, mas o de todos nós. A intensidade de suas palavras reverberava, como se cada sílaba fosse um aviso. Então, em um golpe ensurdecedor, algo inesperado aconteceu. Do fundo da fissura, uma luz intensa e brilhante começou a brotar, como se o próprio tempo estivesse se desdobrando. A caverna emitiu um tremor inquietante, os rostos ao redor distorcendo com medo. Lucas se viu atordoado, incapaz de mover-se. A luz se tornou um vórtice, puxando tudo ao seu redor numa espiral caótica. E enquanto isso, Gabriel apareceu do nada, com os olhos instáveis, como se estivesse sendo puxado para a fissura. A verdade não está apenas na luta contra Jamile, ele gritou, seu rosto refletindo o desespero. Ela é parte de nós, parte de tudo que somos. Sem aviso, ele começou a andar em direção ao vórtice,
como se estivesse sob a influência de uma força invisível. A adrenalina subiu pela espinha de Lucas. Gabriel, não! Você vai se perder! Ele gritou, mas não havia como deter seu amigo. Gabriel se virou uma última vez, e no olhar dele, Lucas viu a dor e a determinação. Descubra quem você realmente é. E num movimento abrupto, saltou para dentro do vórtice, como se quisesse se desvencilhar da maldição que os prendia. A luz se intensificou, formando uma explosão ofuscante. Lucas e as garotas foram jogados para trás, caindo no chão frio, enquanto a caverna começava a se desmoronar. A escuridão avançava, como se estivesse engolindo qualquer vestígio de esperança. O que mais estava escondido ali? O que realmente se revelaria? Gabriel! Maria gritou, mas suas palavras soaram como eco em um túnel vazio. Lucas agora estava em pé, olhando desesperadamente para a fissura que lentamente se fechava. E no último segundo, uma figura saiu da luz, deslizando com uma graça sobrenatural. Era uma nova entidade, semelhante a Jamile, mas com um ar mais etéreo, uma representação do que poderia ser o verdadeiro equilíbrio entre as forças que os envolviam. Eu sou a herdeira, proclamou a nova figura, seus olhos cintilando como estrelas. O caráter de sua presença preenchia a caverna com um calor inesperado. Sou o que resulta dessa batalha de gerações, o que Jamile nunca esperou. Com suas palavras, uma nova dimensão se abria, uma onde tudo poderia mudar triunfalmente. Então o que todos pensavam que era uma luta na escuridão poderia se tornar uma nova esperança. Encarar a verdade não é apenas lutar, continuou a mulher. Suas palavras ecoando nas cavernas da alma de todos ali presentes. Mas aceitar quem somos e a conexão que nos une. Agora Lucas sentiu o pânico se transformar em confusão. O papel de Gabriel, a conexão que ele tinha com Jamile e o que isso significava para todos eles. O que seria necessário para romper a maldição que mantinha todos presos. Ele olhou para Maria e Renata, buscando respostas nos olhos delas, enquanto a nova figura prometia um futuro diferente. Mas assim que Lucas começou a entender, a realidade ao seu redor começou a desvanecer. A última imagem que restou foi a de Gabriel, sua expressão de luta transformada, entrelaçada com a nova herdeira. E então tudo ficou quieto. O silêncio era ensurdecedor. O que realmente estava em jogo e quem sairia intacto dessa batalha sem fim? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas agora tudo parecia muito mais complicado. Enquanto a luz do vórtice pulsava, Lucas sentiu seu coração disparar. O que aconteceria a seguir? A figura etérea à frente deles irrompeu com promessas de um novo destino. Você precisa quebrar as correntes, Lucas. Sua voz penetrava como um raio na escuridão. O campo de força se descruzou, revelando os segredos que estavam escondidos nas sombras. Do outro lado da fissura, Gabriel parecia preso entre duas realidades. A luz o chamava. Mas as sombras de Jamile também o puxavam. Eles eram mais do que amigos. Eram peças desse jogo ancestral. E enquanto hesitavam, a maldição se fortalecia. A entidade que uma vez foi Jamile, agora se debatendo entre as correntes da história e do presente. Era hora de fazer uma escolha. Gabriel! Lucas gritou, sentindo o pânico descer como uma avalanche. Gabriel olhou para ele.
sua expressão uma mistura de dor e determinação. Vão, Lucas, quebrem isso, que não seja em vão. Renata e Maria, cercadas pela luz quente, sentiram a energia vibrar como um cordão invisível. Sem hesitar mais, uniram suas mãos. Estamos juntos nisso, Maria exclamou, enquanto uma força mágica começou a envolver os três, iluminando a caverna com tons de esperança. Lucas, determinado, se juntou a eles, formando um círculo. Que as nossas vozes sejam uma. Eles gritaram em uníssono. O som ecoou, reverberando na caverna, e fez com que as paredes parecessem vibrar de alegria e dor ao mesmo tempo. Uma onda de energia surgiu, como o surgimento de uma nova aurora. E então tudo aconteceu de uma vez. A luz do vórtice intensificou-se, ofuscando até mesmo a própria escuridão. Jamile gritou, seu eco se esvaindo em pânico, enquanto as sombras ao redor dela começaram a se despedaçar. Lucas sentiu um calor se espalhar por seu corpo, e a sensação de que estavam mudando o curso da história era palpável. Mas nem tudo estava resolvido. O sorriso distorcido de seu José permaneceu, mesmo enquanto começava a se desfazer. Vocês podem vencer uma batalha, mas a guerra nunca acaba. Ecoou sua voz. A inquietação ficou no ar, como um último aviso de que o verdadeiro mal nunca dorme. Assim que a luz se acalmou, o vórtice se fechou lentamente. A caverna ainda tremia, como se protestasse contra o que acabara de acontecer. Lucas sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo, um nó se formou em sua garganta. O que significaria isso para eles? Eles haviam libertado Jamile, mas seu José, o guardião transformado, ainda estava ali, numa nova forma, mas a sombra de seus avisos permanecia. Quando a poeira assentou, Gabriel, que havia desaparecido, voltou. Eu estou com vocês. Sua expressão estava tranquila, e as marcas de luta desapareciam lentamente. A luz ao redor deles pulsava como um novo começo, e os amigos se olharam com uma mistura de alívio e incerteza. O que faremos agora? Renata perguntou, a voz trêmula. Lucas respirou fundo, a ansiedade dissolvendo lentamente. Vamos para casa, mas essa jornada é só o começo. Temos que entender o que aprendemos. A maldição pode ter sido quebrada, mas o eco das nossas escolhas ainda vai reverberar. E enquanto seguiam juntos para a saída, mesmo que um novo caminho se abrisse à sua frente, cada um sabia que o passado continuaria a se entrelaçar com o presente. Eles deixaram a caverna, mas a sombra que os seguia nunca desapareceria. A história estava longe de terminar. Cada passo que davam para fora do bosque marcava a luta entre a luz e a escuridão, que ainda ressoava em seus corações. E agora, antes que termine isso tudo, eu tenho um recado importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias de terror exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso vai ajudar muito o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é essencial para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.
Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos nessa, juntos nessa jornada.